Amém? Tome sua Bíblia, por gentileza. Nós vamos dar sequência aqui àquela série de 3 mensagens muito específicas que eu me propus a pregar depois que voltei de férias. Nós vamos falar hoje em Mateus 28, 16 ao 20. Vamos ler também Marcos 16, 15 para complementar o texto. Você que nos visita essa manhã, seja muito bem-vindo. Fique muito à vontade entre nós. Que Deus os abençoe enquanto cultuamos juntos ao Senhor nosso Deus. Mateus 28, 16 ao 20. Depois nós vamos ler Marcos 16, 15 para a nossa reflexão desta manhã. Que diz assim: os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, a partir disso, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Marcos 16, 15 diz assim: e disse-lhes: vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Pai, nós te agradecemos pela sua palavra, pela instrução clara, pela orientação simples, que até o homem não estudado consegue perceber, Senhor. Aquele que não se aplica ao estudo da palavra consegue entender, pois aprove o Senhor dar a sua palavra, ó Deus, esta característica naquilo que importa, este atributo naquilo que importa. A sua palavra é clara. Está diante de nós, ó Deus, uma ordem objetiva, um imperativo objetivo, direto, claro, que define a missão da igreja do Senhor. Desta forma, te suplicamos que o seu Espírito aplique as verdades do texto em nossos corações. E nós saiamos daqui convencidos de que o Senhor deseja, tem uma expectativa, espera que nós cumpramos aquilo que o Senhor nos ordenou para a sua glória e para o seu louvor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar com os irmãos sobre a missão da igreja. Na semana passada, nós nos ocupamos aqui de refletir sobre a grande salvação que nos alcançou. Vimos nas palavras do apóstolo Pedro como nós recebemos, pela fé na pessoa bendita de Cristo Jesus, o nosso Senhor, uma herança, uma salvação com algumas características muito peculiares que tornam essa salvação uma salvação ímpar, uma salvação sem par. Nós vimos na semana passada que nós recebemos por meio de Cristo Jesus uma salvação que resolve de fato, de maneira cabal e definitiva, todos os nossos problemas. E isso porque os nossos problemas não passam pela falta de recurso, pela falta de dinheiro, pela falta de saúde, pela falta de uma companhia, por morarmos numa casa de aluguel e por andarmos a pé. Os problemas do homem é que desde que Adão caiu no Éden, o homem se encontra afastado do seu Criador. Nós nos perdemos. O homem se encontra naturalmente perdido, mas aqueles que creem em Cristo Jesus foram encontrados no meio do caminho e salvos eternamente para a glória de Deus Pai. Por isso
que esta salvação que é ofertada graciosamente em Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus, é uma salvação definitiva que resolve todos os nossos problemas. Foi isso que nós vimos na semana passada. Contudo, é hora de nós perguntarmos, uma vez salvos, uma vez que fomos alcançados pelo Senhor, uma vez que fomos transferidos das trevas para a luz, do charco de lodo para uma rocha firme, da perdição eterna para a salvação eterna, do império das trevas para o reino do Filho amado de Deus, uma vez que nós tenhamos sofrido essa experiência tão importante em nossas vidas. E agora? O que faremos com esse novo status? O que faremos com essa nova condição? O que nós, igreja do Senhor, devemos fazer, uma vez que nos tornamos igreja do Senhor, acompanhando o livro que nós estamos lendo no nosso PG, quando o autor vai falar sobre a missão da igreja, ele coloca o pano de fundo da história da redenção. É que o Alex me deu uma cola essa semana, ele está aqui. Pano de fundo da história da redenção. Do ponto de vista da teologia bíblica, Deus tem uma grande história. Está contando essa grande história. E no coração da história da redenção, Deus quer uma coisa acima de tudo: glorificar o seu nome. E o principal meio pelo qual Deus glorifica o seu nome é a salvação de um povo para si. Então, no meio da história da redenção, Deus está chamando pessoas da morte para a vida, restaurando pessoas da destruição eterna, salvando pessoas graciosamente, colocando essas pessoas dentro da esfera do seu reino. Mas uma vez que nós agora estejamos integrando a família de Deus, agora nós somos súditos do reino bendito e eterno de Deus, agora que nós não somos mais perdidos, mas salvos, o que faremos da nossa vida? O que devemos fazer com a salvação que recebemos? Qual é o encargo? Qual é o dever da igreja do Senhor Jesus? Qual é a sua missão? Uma vez que ela ainda é a embaixada do reino de Deus, está em peregrinação e não adentrou no seu descanso eterno. Eu não sei se você nunca parou para pensar sobre isso, né? Mas a exemplo do SAMU, quando nós pensamos em salvação e tem um corpo estendido lá na estrada, eles vêm, fazem os primeiros socorros, cuidam dos detalhes mais urgentes, pegam ali o corpinho que estava estendido no chão, colocam dentro da ambulância e levam para concluir o tratamento no hospital. A exemplo do resgate do SAMU, quando você vai salvar uma pessoa de uma situação, não é comum que você alcance essa pessoa e deixe essa pessoa onde ela está. E você nunca se perguntou por que ainda está aqui? Paulo tinha isso muito claro em sua mente, que se não fosse para ter uma missão efetiva no aqui e agora, era melhor morrer e estar com Cristo. Ele diz isso aos Filipenses, no capítulo 1, onde ele declara sobre o seu desejo de estar com o Senhor, porque para mim morrer é lucro, porque uma vez morrendo estarei na presença do meu gracioso Salvador. Mas agora me sinto em aperto, porque não sei se quero estar com ele ou se eu, estando aqui no meio de vocês, possa produzir frutos para a edificação da igreja de Deus. Então perceba do que nós estamos falando. Cristo nos salvou e nos chamou, mas não sem uma causa, não sem um propósito. Ele nos deu uma missão clara. E enquanto peregrinos, enquanto forasteiros neste mundo, sendo igreja e embaixada do reino de Deus, nós temos uma missão estabelecida na Santa Escritura, e é sobre isso que eu quero falar essa manhã. E está no texto. Não é um texto mais claro, não é um texto mais objetivo, não é um texto que consiga comunicar melhor a ideia da missão da igreja, senão aquilo que ficou conhecida como a grande comissão.
Nós fomos salvos, mas também comissionados. Nós recebemos a grande salvação, mas nós também recebemos uma grande missão. Recebemos da parte do Senhor uma missão que continua tendo um papel fundamental nessa grande história da redenção de Deus. Falarei sobre isso um pouco lá no final para dar um drama maior. Mas verdade seja dita, é importante que você saiba, você foi alcançado pela missão que a igreja já está executando desde que recebeu essa missão do Senhor. Então, o texto que está diante de nós, ele coloca duas coisas para a gente aqui. Primeiro, a missão em si. Eu quero começar pela missão. Primeiro ponto que nós veremos aqui é o que é a missão, os detalhes da missão, as implicações da missão, os pontos específicos da missão. Ele detalha a missão para nós aqui. Segundo, as garantias que nós temos para fazer a missão que Deus nos confiou. O nosso Cristo não é um tipo de líder ou de capitão que nos manda para o campo de batalha sem recurso, que nos manda para o campo de batalha sem condições, sem o mínimo daquilo que precisamos para fazer o que Ele nos chamou. E é por isso que nós não temos desculpa para não fazer. Mas vejamos primeiro a missão que nós recebemos como igreja do Senhor para executarmos na terra enquanto por aqui estamos peregrinando. No capítulo 28, versículo 19 e 20, no Evangelho segundo Mateus, nós vamos ver que missão é essa. Ele diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Essa é a nossa missão. Mas quando nós olhamos para o que Mateus diz, ou para o relato de Mateus, e tentamos colocar em ordem os pormenores da missão, a gente vê que a gente precisa de um apoio do relato de Marcos. Uma vez que essa missão implica naturalmente em alcançar outras pessoas para a salvação, Mateus vai falar para a gente sobre fazer discípulos, em primeiro momento. Mas antes de tornar alguém discípulo, essa pessoa precisa ser evangelizada. Amém? Está claro isso? Então, o nosso irmão Marcos vai nos ajudar dizendo, ou dando mais detalhes sobre a fala de Jesus. No capítulo 16, versículo 15, ele diz, e disse-lhes, vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então, a missão da igreja começa por aqui, onde nós temos o dever de pregar o mesmo evangelho que nos alcançou para a salvação daqueles que ainda não foram alcançados. Perceba, as pessoas gostam, de trazer complexidade para algo que está claro, está nítido, cristalino, transparente. Qual é a missão da igreja? O que a igreja deve fazer? Qual é o dever da igreja no tocante a executar uma ordem objetiva e direta da parte do seu Cristo? Existe muita confusão no nosso meio com relação ao propósito da igreja. Algumas pessoas não conseguem definir com clareza por causa daquilo que pensamos ou por aquilo que nos é imposto. A igreja existe para alimentar e vestir pobres e desabrigados. A igreja existe para trazer restauração cósmica e reforma política à nossa sociedade. A igreja existe para combater as injustiças e as desigualdades sociais? Não! A igreja existe para pregar o evangelho. A igreja existe para comunicar o evangelho. E o evangelho é a boa nova, é a boa notícia de que Deus perdoa e salva pecadores pela fé na pessoa e obra de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então eu não estou aqui dizendo que nós não podemos ajudar os pobres. Não estou por aqui dizendo que nós não devemos
ter um papel social e cultural apropriado para influenciar a cultura e a sociedade. Eu não estou aqui dizendo que nós não devemos pensar em como nós vamos melhorar os ambientes em que estamos inseridos. Eu estou dizendo que essa não é a missão da igreja. Justiça social, melhora cultural, progresso e avanço social de modo geral, pode ser um desdobramento, uma consequência natural do comportamento de alguém que vive a partir do Evangelho. É natural que quem é do Evangelho cuide de órfãos, pobres, viúvas, apoie os necessitados. É natural que quem é do Evangelho compre e pague seus impostos, não seja corrupto nas suas ações. É natural que quem é do Evangelho seja um chefe melhor do que um chefe que não é do Evangelho, ou deveria ser. É natural que quem é do Evangelho tenha um impacto social significativo por causa dos princípios e valores que carregam, mas isso não é o dever da igreja. A igreja não foi chamada para conquistar as esferas sociais. A igreja não foi chamada para depor ditadores e governantes corruptos. Isso está com uma data marcada. A deposição, a destruição dos perversos tem uma data marcada. O grande dia do Senhor vem. Se você ler Apocalipse, você vai ver que tem uma tônica política muito significativa, onde Jesus Cristo, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, vai pedir conta dos homens que governaram nessa terra. Naquele grande dia, eles hão de se ver com Deus. Mas por ora não é interesse de que Cristo Jesus seja o presidente da República Federativa do Brasil. Por ora, o interesse de Cristo Jesus é que seu reino invisível seja estabelecido no coração dos que creem. E isso só pode acontecer pela pregação do Evangelho. Uma vez pregando o Evangelho, os homens se arrependendo dos seus pecados, tendo o coração regenerado, convertido, se voltam para o Rei dos Reis e ele passa a governar a partir dos seus corações. Então, uma igreja que gasta mais tempo fazendo campanha política do que pregando o Evangelho perdeu o propósito. Se descaracterizou. Uma igreja que usa o seu púlpito para palanque político está em blasfêmia profunda contra aquilo que é a essência da própria igreja, a natureza da própria igreja. O autor do livro que nós estamos lendo no PG, Jeffrey Johnson, na página 111, pelo menos do PDF, ele diz o seguinte: o melhor que os governos terrenos podem fazer, mesmo que sejam liderados por cristãos, é conter o mal e punir os malfeitores. É o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o dever do Estado é beneficiar o povo por meio de leis justas, punindo os maus e os malfeitores, abençoando as pessoas através de um governo justo, compatível com aquilo que é bom para a comunidade, para a sociedade. No entanto, tais medidas políticas não têm poder para quebrar as correntes das trevas e libertar os filhos deste mundo do poder do pecado. A teocracia do Estado judaico no Antigo Testamento provou que nem mesmo a melhor legislação pode estabelecer o reino dos céus na terra. Quem lê o Antigo Testamento sabe do que ele está falando. No Antigo Testamento, o povo de Deus era governado pelo próprio Deus até o estabelecimento da monarquia. E ainda que fosse o próprio Deus o guia do povo, lembra da crise de Samuel? A crise de Samuel em crise porque o povo não queria mais ouvi-lo e queria um rei. Samuel, nós queremos um rei. Aí Samuel fica todo sentidinho, né? Aí Deus fala com Samuel, eles estão rejeitando você. Você é um profeta. Você é um porta-voz, estão rejeitando a mim. A essa altura, com Deus no comando, com Deus no governo, com leis justas, bem estabelecidas, com leis muito compatíveis com o caráter de Deus, a essa altura, nem aquele povo se livrou do pecado. Olhamos para o Antigo Testamento e vemos como Deus teve que visitar com juízo várias vezes o povo de Israel.
Porque ainda que Deus fosse rei sobre eles, eles estavam distantes do Senhor. Então nem aquele modelo de governo onde Deus de fato guiava o seu povo por meio dos profetas e sacerdotes, nem aquilo funcionou. Por quê? Porque a lei vinda de fora não resolve o problema que está aqui dentro. Então não existe um modelo de governo no aqui e agora que resolva esses problemas. Embora o poder político, possa influenciar o comportamento externo para o bem, ele não pode desfazer o reino das trevas que está dentro dos corações daqueles que estão escravizados ao príncipe do presente século mau. Em outras palavras, não existe nenhuma forma humana de governo que possa tirar o inferno de dentro do homem. Mas o Evangelho pode. O apóstolo Paulo disse, capítulo 1, 16 de Romanos, que o Evangelho, e somente o Evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então eu quero dizer a você, igreja, de conclamar, igreja do Senhor, o seu dever é pregar e se apegar somente no Evangelho de Cristo Jesus. Paulo disse, aprove a Deus salvar os homens, pelo quê? Por um programa político, por um político específico, por uma vertente política, direita, esquerda, acima. Não! Aprove a Deus salvar o homem pela loucura da pregação do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de quem está perdido. Quem está perdido? Salvação do que está perdido. Em outras palavras, a igreja do Senhor Jesus foi chamada para dizer aos homens, para proclamar aos homens, para comunicar aos homens que existe em Cristo Jesus um Salvador suficiente, que Jesus Cristo perdoa pecados, que Jesus Cristo, pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário, purifica o homem de toda injustiça, de toda impureza, de tudo aquilo que escraviza o homem. Nós falamos sobre o apóstolo Pedro dizendo, explicando, comunicando sobre a grande salvação que nos alcançou. Olha o que Pedro diz no capítulo 2 da sua primeira carta para essas pessoas que já foram salvas. Põe para a gente, por favor, Rodrigo. 1 de Pedro 2, versículo 9. Olha o que ele diz. Vocês, porém, vocês os salvos, eu estou falando com a igreja de Jesus, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Por quê e para que nós somos geração eleita? Por quê e para que nós somos sacerdócio real? Por quê e para que nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus? Para ficar fazendo campanha para político? Para ficar dizendo aos homens, vem solteiro que Deus vai armar uma varoa aqui para tu. Hã? Ó, varoa, tem um varão lá na igreja que vai resolver os seus problemas. Solteiro, bem remunerado, ó, tranquilo. Aí casa, vira logo a cabeça, o anjo vira um demônio. Não, você virou igreja para ficar dizendo aos homens que Jesus tira o pobre do pó e coloca na pirâmide, na parte de cima da pirâmide da Renaudet? Muito pobre. Muito baixo. Eu falo aqui, nós não somos uma igreja franciscana. Eu quero que todo mundo aqui fique rico. Amém? Só uns 3 vai ficar rico aí. Eu quero, irmão, eu quero que vocês prosperem. Eu quero que Deus seja glorificado por meio da bênção sobre a vida de vocês. Eu quero que você seja abençoado. Eu quero que você cuide melhor dos seus filhos. Eu quero que você cuide melhor de sua esposa. Eu quero que você tenha grana para sair, descansar. Ainda me leva. Eu quero. Mas o Evangelho é a única coisa que pode mudar a vida do homem de fato.
Os homens não estão perdidos na falta de dinheiro, os homens estão perdidos nas trevas e na escravidão do pecado. E nós somos tudo isso, propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E quais são as virtudes desse Deus? As virtudes dele são essas aqui. Ele tira o homem das trevas e bota o homem, sério homem, na sua maravilhosa luz. Irmão, você estava perdido, você estava na prova, você estava nas trevas, você estava caminhando a passos largos para o inferno e condenação eterna, você estava condenado eternamente. Jesus Cristo te alcançou e livrou você de uma vez por todas daquela expectação de juízo, e agora você está duro, você está no aluguel, você está andando a pé, você é feio, mas você tem a certeza de que se a trombeta soar agora, você vai entrar na eternidade para a glória de Deus. Qual maior esperança do que essa? Senão que um dia Jesus voltará e vai levar um povo para o verdadeiro reino e governo de paz, justiça e alegria. E a única coisa que proporciona isso é o Evangelho. Por isso, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Meu Deus, estou gritando pra caramba hoje. Você tem que pregar o Evangelho. Você tem que pregar o Evangelho, irmão. O dever da igreja, a missão da igreja é pregar o Evangelho para os perdidos. E o que a gente está fazendo? O que nós estamos fazendo? Qual é a nossa ocupação quanto igreja do Senhor que foi ordenada a pregar o Evangelho aos perdidos? Você não vai resolver a vida dos seus familiares com outra coisa senão com o Evangelho. Você não vai alcançar as pessoas que você ama. Esse dia eu estava conversando com alguém, perdeu alguém, muito triste, muito difícil, situação muito dura. E aí eu estava usando, sempre uso, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 em diante, onde Paulo está consolando os tessalonicenses porque perderam alguns entes queridos. É normal nós nos entristecermos pela morte dos nossos queridos, mas Paulo explica aos tessalonicenses que uma coisa gloriosa vai acontecer no dia do Senhor: os mortos ressuscitarão e nós todos estaremos junto com o Senhor eternamente. Só que só tem um jeito de você estar eternamente com a pessoa que você ama no aqui e agora, lá na eternidade. É pregando o Evangelho para ela, para que naquele grande dia, salvos, estejamos juntos diante do Senhor. O maior gesto de amor que alguém pode ter por alguém é pregar o Evangelho para essa pessoa, para que essa pessoa esteja conosco eternamente. O Evangelho. Então, a nossa missão começa aqui, irmãos. A nossa missão começa com a pregação do Evangelho para a salvação do perdido. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Aqui, Jesus está falando com os discípulos que estavam ainda ali na Judéia, e o desejo dele é descentralizar a mensagem da salvação. É tirar a mensagem da salvação daquela redoma. É tirar a mensagem da salvação daquela geografia e fazer com que a mensagem da salvação alcance todos os perdidos, em todos os lugares, em todos os cantos desse planeta, desse globo. Sabia que está em Campo Grande, eu já falei isso aqui, vou repetir, sabia que está em Campo Grande. No dia 31 de maio de 2026, é único e exclusivamente fruto do fato de que alguém obedeceu essa ordem lá na Judéia. Você já pensou nisso? Que alguém obedeceu o ide por todo mundo e o Evangelho da Judéia chegou em Campo Grande? Que o ide por todo mundo foi obedecido, e é por isso que você e eu, nós estamos aqui salvos para a glória de Deus. Então, existe um primeiro aspecto da missão que é externo. Precisa pregar o Evangelho, irmão. Precisa falar de Jesus. Wesley, depois eu vou falar um pouco mais sobre a efetividade da pregação. Vou terminar assim. Que a gente fica, meu Deus, fala ou não falo? Fala! Você foi chamado para falar. Você foi chamado para proclamar. Você foi chamado para dizer aos homens: existe um Salvador, que não é dinheiro, não é ouro, não é prata, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você foi chamado para falar. Esse é o aspecto externo. Externo, para fora, e começa para fora da missão da igreja. Mas tem um aspecto interno, e fica claro em Mateus. Portanto, vão e façam discípulos. Não é só pregar o Evangelho para que os homens sejam salvos, mas nós também devemos fazer discípulos.
E como é que a gente faz discípulos? Está no texto. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Então qual é o nosso dever como igreja? Pregar o evangelho e discipular os evangelizados. O texto de Marcos, que é mais enxuto e mais objetivo, ele diz: vão por todo mundo, pregam o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será... Irmão, quem crê e for batizado é dos nossos. Faz parte disso aqui. Faz parte da esfera do reino de Deus. E aqui, a questão da pregação do evangelho continua. Redobre a atenção, por favor. Porque se tem um aspecto externo para a missão da igreja, que é a pregação do evangelho para a salvação do perdido, tem um aspecto interno da missão da igreja, que é a pregação do evangelho para a edificação do salvo. O mesmo evangelho que salva o perdido é o evangelho que edifica o salvo. O mesmo evangelho que tira o perdido do charco de lodo é o evangelho que coloca o salvo cada vez mais firme na rocha, que é Cristo. E a pergunta que eu quero lhes fazer e lhes provocar aqui agora é: lá fora a gente prega, evangeliza e chama o perdido à salvação. Mas é onde que a gente discipula, ensina, desenvolve, treina, equipa? É onde que a gente faz isso? Eu já quero fazer aqui uma transição para a mensagem da semana que vem. A igreja local é o meio de Deus de fazer os salvos se tornarem discípulos. Pode anotar aí no seu caderninho. Não é uma coisa de pastor, é uma coisa da Escritura. A igreja local é o meio de Deus de fazer com que salvos se tornem discípulos de Jesus. E a gente começa esse discipulado com aquilo que em teologia nós chamamos de evangelho visível. Evangelho visível. E o que é o evangelho visível? São os sacramentos. Todo primeiro domingo aqui a gente comunica o evangelho, as verdades do evangelho, através dos elementos, pão e vinho. E nós percebemos no pão e vinho a representação daquelas verdades profundas, eternas e essenciais do evangelho, que é a morte de Cristo, a entrega do seu corpo, o derramar do seu sangue para a salvação dos que creem. Mas no batismo a gente também vê o evangelho. O batismo é a outra forma da palavra se tornar visível. A palavra num culto verdadeiramente bíblico, ela é orada, ela é cantada, ela é pregada e ela é visualizada através do quê? Dos sacramentos. E é por isso que o discipulado começa quando a gente diz: crê em Cristo, creio. Então vamos passar por um rito aqui, que é um rito de inclusão na comunidade da fé. Não, eu estou em Jesus, mas não quero batizar, não. Já desobedeceu a algo primário na fé. Discipulado, de acordo com as próprias palavras de Jesus, implica em obediência e guardar todas as coisas que ele tem ordenado. Ele não ordenou que nós, uma vez crendo na pessoa bendita dele mesmo e sua obra, nos submetamos num ato de fé e confissão pública do que cremos ao batismo? Então a gente começa a discipular pessoas quando a pessoa consciente crê na pessoa de Cristo Jesus e obedece indo ao batismo, confessando publicamente que ele agora é uma nova criatura. E é por isso que, com a graça de Deus, se der tudo certo, daqui a pouco a gente está aí batizando o nosso irmão Betão. Nem está aí hoje, né? Já conversei com ele, batemos papo, vamos lá fazer entrevista, né? Entrevista. Você sabe, né, que nossa documentação tá... Todo mundo sabe, né? Diga glória a Deus. Aí vai ter 2 dias de festa aqui. Sábado à noite, domingo de manhã. Aí domingo de manhã, aquela festa abençoada, nós vamos batizar o irmão Betão. E você vai ter a oportunidade de ver o evangelho. De ver o homem mergulhando
e subindo da água, como símbolo do novo nascimento, da purificação dos nossos pecados, do limpar, do lavar da palavra de Deus que tira de nós todos os pecados. E a pergunta que eu quero fazer para você, onde é que a gente batiza a gente? Eu vou ser missionário, vou pregar, vou sair por aí pregando, mas não quero saber desse negócio de igreja, não. Aí tu prega por aí, alguém se conversa, tu vai fazer o quê? Vai jogar na primeira vala, que passar pela... Wesley, mas Felipe não fez assim com o eunuco, irmão, você está confundindo as coisas. Um evento extremamente isolado, enquanto se evangelizava uma pessoa que estava passando pelo caminho no meio de um deserto e tinha um rio ali perto. Você tem uma igreja. E a gente tem uma caixa d'água para a glória de Deus. Amém? Aqui a gente discipula 10 semanas comigo lá em cima quase. Explicando o evangelho, pregando o evangelho, avisando o evangelho, reforçando o evangelho. A gente faz de tudo para a pessoa não ficar nessa igreja e não se batizar, mas elas ficam. Por quê? Porque isso aqui não é brincadeira, irmão. Nós estamos falando da embaixada do reino de Deus. Nós estamos falando do corpo de Jesus Cristo. Nós estamos falando do rebanho do grande pastor, do sumo pastor. E a gente começa o discipulado dizendo: crê em Cristo Jesus, confessa publicamente no ato de descer as águas batismais. É por isso que tem um aspecto externo para a missão da igreja. É o quê? Sai por aí pregando. Esse é o aspecto externo. Mas qual é o aspecto interno? Faça discípulos. Desenvolva pessoas. Faça com que pessoas cresçam na graça e no conhecimento do Cristo de Deus. Faça com que pessoas cresçam no conhecimento desse Cristo. Começando, sobretudo, pelo batismo, que é o emblema do compromisso formal com a comunidade da fé. Ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Irmão, isso aqui, de novo, isso aqui não é brincadeira. Nós temos um supremo pastor, que é Jesus, que deixou para nós registrada, compilada a sua vontade por meio da sua palavra, e ele ordena, ele manda que nós vivamos de um jeito muito específico, e a gente está aqui para obedecer. Ah, pastor, eu queria tanto ficar aí, mas isso aí não dá para mim não, irmão. Não é. Imagina, né? Eu pedi para ir lá morar na tua casa. Poxa, eu morar na tua casa em um tempo, já é estranho, né? Pedir para morar na tua casa em um tempo sendo do nada, já é estranho. Mas aí eu vou lá morar na tua casa por um acaso porque você deixou. Aí eu começo a comer o Danone das crianças. Né? Chego lá e tem, né? Chambinho. Aí, né? Eu vou lá toda hora agolado em um. Aí tu vai falar assim para mim: pô, Wesley, isso é o Danone das crianças. Eu vou falar: quem falou? Quem disse? Aí tu vai dizer: não, essa é a regra da casa, aqui a gente compra Danone para as crianças. Os adultos aqui costumam beber café, a gente, né? Eu falo: não, mas eu quero morar aqui na sua casa do jeito que me convém, eu quero tomar o Danone das crianças. Aí tu vai falar: então vai embora, pô. Pô, não quer respeitar o Danone das crianças? Tá vendo por que aqui não é lugar para todo mundo? Discípulo verdadeiro é feito à base daquilo que Jesus ordenou. E se ele mandou que seja de uma forma, eu não tenho, não é prerrogativa minha dizer à pessoa que eu amo, né? Aí um amigo de infância quer ficar aqui. Eu falo: pô, vou quebrar pra esse amigo aí. Pô, cara, pode ficar aí com essas duas meninas que tu tá namorando aí. Fica aí. Não posso. Eu não posso me sujeitar a tocar a igreja do jeito que eu quero que as coisas sejam. Nem você, porque isso não é uma ordem para mim, é ordem para a igreja. Façam discípulos, como? Ensinando tudo que eu ordenei. Irmão, Jesus determinou um jeito da igreja viver e nós precisamos seguir o jeito que Jesus determinou. Se você quiser evangelizar alguém e tornar alguém discípulo, eu às vezes falo sobre isso aqui. Tem uma história aqui na igreja que é muito bonita, que é a história do Alex com os meninos de Bangu, né? Que é o Wellington, o Alano tá aí trabalhando, né? História muito bonita de leitura de livros enquanto trabalhavam juntos. Agora eles estão impedidos de ir no PG por causa de distância, por causa de demanda, né? O Alex manda foto no grupo pra gente, né? Estão lendo o livro do PG lá em Bangu, junto. De repente nasce um PG lá em Bangu, quem sabe? Mas estão lá, irmão. Ele está ensinando, né? E pelo que eu vi, vocês estudaram isso essa semana, né? Sabe o que é isso? Disposição de ensinar o que Jesus ordenou. Isso é coisa da igreja de Deus.
E eu quero te conclamar aqui essa manhã, irmão, vai fazer a tua parte no desenvolvimento de pessoas, vai fazer a tua parte na formação de discípulos, vai fazer a sua parte na missão que Deus delegou à sua igreja. Deus lhe chamou para formar discípulos. E tem um detalhe aqui, tem um detalhe para a gente encerrar. Não é meu discípulo. Eu não quero que você seja meu discípulo. Olha as palavras de Jesus, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. Então eu ensino o que Jesus ordenou para que você seja um discípulo de Jesus. Tem uns pastores por aí que amam, né? Que gostam, né? E fulano é meu discípulo. Ai, meu Deus. Não, isso aqui isso aqui é meu. Isso aqui fala igual a mim, pensa igual a mim, anda igual a mim, se veste igual a mim. Eu não estou aqui, irmão, para te fazer uma cópia do Wesley. As irmãs, né? Você não pode fazer a outra irmã uma cópia sua. Nós estamos aqui para fazermos um dos outros uma cópia de Jesus. Discipulado nada mais é do que trabalharmos a partir do Evangelho, para que o Evangelho venha nos talhando e nos conformando à imagem do Filho de Deus. Ficarei muito feliz quando eu olhar para essa igreja e ver você mais humilde como Jesus, e ver você e a mim mais manso como Jesus, e ver você mais generoso como Jesus, e ver você com uma inclinação sacrificial parecida com a de Jesus, e ver você entregando mais do que recebendo como Jesus. O meu desejo é que nós olhemos um para os outros e encontremos Jesus na face dos nossos irmãos, ao passo que ensinemos aquilo que Ele nos ordenou. Qual é a missão da igreja? Pregar o evangelho para fora, para a salvação do perdido. Pregar o evangelho para dentro, para a edificação do salvo. Enquanto o perdido é salvo pela pregação do evangelho, o salvo se torna um discípulo de Jesus pela pregação e ensino do mesmo evangelho. O mesmo evangelho. Então você que é salvo, igreja Soma de Deus, você que é salvo, você tem um compromisso e uma missão com a pregação do evangelho. Vai pregar de novo no trabalho como você já pregou, meu irmão? Na sala de aula, no meio da sua família. Aqui eu falava direto isso. Feriado prolongado, é Natal, né? Vai pro Natal para ficar discutindo de política, cara. Por favor, não se torne inimigo dos seus amados e dos seus queridos pelos reinos deste mundo. Se alguém tiver te perseguir, te ofender, te abandonar, que o seja, porque você ama Jesus acima de tudo. Vimos aqui hoje, com a palestra, o ensino do nosso irmão Diego. É Diego, né? Diego. Sobre como os nossos irmãos da igreja perseguida têm sofrido. Aí, né, tava conversando com ele aqui, ele me contou um testemunho, que ele estava na África, foi numa tribuzinha para visitar uns irmãos, né? Numa tribo bem isolada. Aí quando ele chegou na tribo bem isolada para visitar uns irmãos, só tinha um irmão. Um irmão sozinho, quietinho, púlpitozinho de madeira improvisado, os banquinhos eram história de árvore, sozinho na igreja. Aí ele falou que quando ele foi se aproximando do irmão, eles foram se aproximando do irmão. Aí você pensa, né, que o missionário isolado dentro do mato vai pedir dinheiro, vai pedir oferta, vai passar envelope, vai passar voto. Voto da vitória. A vitória do meio do mato. Sabe o que ele falou? Que esse irmão chegava perto dos outros assim, olhava no olho e dava um abraço apertado. Como quem diz, a minha família da fé está aqui. Aqueles irmãos que a Bíblia diz que são meus irmãos por meio de Cristo vieram me ver. Ele dava um abraço apertado. E ele não queria pedir nada, ele só queria sentir que a fé compartilhada que eles tinham era uma verdade. E é verdade. Irmão, volta a pregar o evangelho, volta a viver o evangelho. Volta a se envolver com o evangelho. Prega o evangelho lá fora, mas viva o evangelho aqui dentro.
No nosso meio tem irmãos que são infantis na fé, porque você não contribui com aquilo que Deus colocou na sua mão. São discípulos imaturos, subdesenvolvidos, porque não tem gente para discipulá-los. E você, pastor irmão, mas não dá conta de 70 sozinho? Não é mais fácil ir treinando os líderes e partilhando do que eu tenho para os líderes e os líderes irem desdobrando? Que a pouco líder forma líder, que forma líder, que forma líder. E eu não estou falando de uma cascata de líderes, eu estou falando sobre maturidade na fé. Se tornar discípulo do crucificado. O desejo do coração de Jesus e o meu, a partir dele, é que nos tornemos uma comunidade disposta a morrer. Entregar a vida um pelos outros. Por quê? Porque esse é Jesus. Jesus é o homem da morte, mas que ao terceiro dia ressurge dentre os mortos, para a glória do seu nome. Então essa é a missão, pregar o evangelho para salvar fora, pregar o evangelho para edificar dentro, para tornarmos-nos discípulos de Jesus parecidos com ele. Por último, segundo ponto, as garantias da missão. Como eu disse em algum momento aqui, Jesus não manda ninguém para o campo de batalha sem garantias. E a primeira garantia está no versículo 18. Jesus diz assim, ó. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Primeira garantia que nós temos aqui é que nós estamos sendo enviados. Não é por qualquer pessoa, é por quem tem toda a autoridade no céu e na terra. E aí você deve estar pensando agora, um problema teológico. Como é que Jesus está dizendo agora tenho toda a autoridade no céu e na terra se ele é Deus? É porque como Deus realmente sempre governou todas as coisas, sempre teve autoridade, mas agora ele conquistou uma autoridade distinta que é como Deus homem. Ressurreto dentre os mortos, venceu a morte, venceu o pecado, venceu o diabo e pode capacitar a igreja para marchar e declarar que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que tem a autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Agora ressurreto dentre os mortos, como Deus homem, assentado à destra do Pai, a exemplo do primeiro Adão, sendo o segundo Adão, ele pode representar homens, e em nome de si mesmo, mandar homens, capacitar homens, delegar homens. É por isso que Efésios 4 diz que ele deu, pela sua autoridade, homens dom para a igreja, para edificar a igreja. Ele enviou sua igreja na sua própria autoridade para salvar outros homens. Então, quando você está sob a autoridade de alguém que é fraco, de alguém que não tem tanta autoridade assim, tu vai meio, pô, fulano mandou eu ir, mas fulano, não tem moral nenhuma. Vai lá, fala no meu nome, aí tu já fica. Vai lá, fala que eu que mandei pegar. Quando tu volta, o cara da barraca fala, não tem conta aqui não. Nunca viu não ninguém por assim? Não, vai lá, fala que eu que mandei, chega lá. Quem que mandou? Mas essa autoridade da qual nós estamos falando é daquele que venceu. É daquele que venceu. Você pode ir, irmão, pode ir tranquilo. Prega tranquilo, vai tranquilo, abre a boca, fala do evangelho. Porque Jesus Cristo vai trabalhar através da sua vida e vai salvar o mais improvável. Se você for na força do seu braço, tu vai quebrar a cara, mas se tu for na autoridade de Jesus, você vai dizer, Senhor, vai na frente que eu vou atrás. Eu abro a boca e você enche a minha boca. E ele vai usar a sua vida para alcançar o inalcançável, para a glória de Deus. Fala o evangelho na autoridade de Jesus. Tá faltando isso, irmão? A gente fica meio assim de pregar, Porque, sabe por que a gente fica meio assim de pregar? Porque você fica pensando, será que fulano, será o quê, irmão? Como é que vai soar para fulano? Irmão, soar o quê? Evangelho é loucura mesmo, tu ainda quer que o povo entenda? Não é isso que Paulo diz? Que evangelho parece loucura para quem perece. Vai falar, um homem há 2000 anos atrás morreu pelado numa cruz, todo arrebentado, quebrado, esse salvador do mundo. Isso tem lógica? Na lógica do homem, não. Mas como o evangelho é dunamis, poder de Deus,
Quando você abre a boca, o Espírito de Deus empodera as palavras, entra no coração do homem. Eu lembro da pregação do apóstolo Pedro, quando ele pregou depois da descida, do derramado do Espírito Santo. A Bíblia diz que o coração dos homens foi compungido. Aquela palavra ali quer dizer atravessada, como um punhal que entra em alguma coisa e perfura. Quando você prega o evangelho no poder e na autoridade de Jesus, do nome dele, ele mesmo se encarrega de fazer a obra, de penetrar o coração de pedra e trazer o mais rebelde para servir nas trincheiras do exército do Senhor. Então a primeira garantia que a gente tem é a autoridade de Jesus, amém? Ninguém aqui vai na própria autoridade, ninguém. Por último, a garantia que a gente tem, versículo 20, parte B. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Irmão, isso aqui é, como diz o Alex, poderoso. Isso aqui é poderoso, irmão. Se Cristo comigo vai, eu irei. Irmão, sozinho é pedra mesmo, é difícil. Mas Jesus falou, eu estou contigo. E é mó doideira, né? Que às vezes uma pessoa que não pode fazer nada pela gente diz, não, eu estou contigo, tu se enche, né? Pô, fulano vai... Jesus está falando, eu estou com vocês. Eu estou com vocês. Uma igreja com as portas abertas pregando o evangelho, ela não subsiste por causa do pastor que está lá, por causa dos pregadores que estão lá, por causa dos irmãos, por causa da música. Uma igreja que prega o evangelho subsiste porque Jesus está lá. E ele não tira folga. Todos os dias, domingo, feriado. Sábado à noite, onde está todo mundo descansando, sábado à noite, ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está com você. Vai, os homens nos abandonam, os amigos nos abandonam, familiares nos abandonam, mas Jesus nunca abandonou um missionário na missão. Jesus nunca abandonou um soldado nas trincheiras. Eu quero que você tenha isso em mente. Aqui se cumpre a profecia do profeta Isaías, o Emanuel. Deus conosco. Agora, cá entre nós, Jesus diz, estarei com vocês todos os dias. É dentro do contexto da missão. Irmão, Jesus está com a gente enquanto a gente está comprometido com a missão. Estou na missão, ele está comigo. Não estou na missão. Habita em você, você é salvo, né? Mas apoiando os seus feitos, talvez não. Talvez não. Ah, Wesley, eu quero viver minha vida, né? Cara, não é um pensamento de salvo, mas pode ser que pela sua rebeldia, dureza de coração, você pense assim. Para viver a tua vida, a moda vão-se embora. Não pega esse texto aqui não, tá? Não pega. Mas para missão, se encha de esperança hoje, meu irmão. Porque sozinhos, os missionários da igreja perseguida que nós lemos hoje aqui, que nós vimos hoje aqui, pode faltar qualquer pessoa ao lado deles, mas tem uma pessoa que está lá. Tem uma pessoa que está ao lado de cada crente, não me importa, irmão. Jesus Cristo de Nazaré prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Eu quero terminar com duas frases, uma minha e uma de Spurgeon, para te encorajar a se envolver com a missão. A primeira frase é a minha, e eu quero te dizer, irmão, você é fruto da missão. Por que se recusar a semear para que outros frutifiquem? Alguém não te evangelizou? Você não é fruto da pregação de alguém? Alguém não falou de Jesus para você? Por que você não vai ser um semeador da boa nova? O semeador saiu a semear. Irmão, saia a semear. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, saia a semear. Porque se você é fruto da missão, através da semeadura da igreja, o próprio Cristo continuará trazendo outras pessoas à salvação eterna. A frase de Spurgeon agora, ele pega mais pesado do que eu. Todo cristão é um missionário ou é um impostor. Se coloca de pé.
Nós vamos ver no livro que nós estamos estudando no PG, eu acho que o Alex está mais adiantado que todo mundo, mas você vai ver em algum momento, que nós entendemos a igreja como embaixada do reino de Deus na era presente. Ah, Wesley, e minha vida? Que tua vida, irmão? Que tua vida, cara? Wesley, meus planos? Que plano, irmão? Tu foi comprado por Jesus ou não foi, cara? Tu foi alistado no exército do Senhor, não foi? E Paulo diz que nenhum soldado em trabalho se embola, se embaraça com as coisas desta vida, procurando agradar aquele que o alistou. Aí eu não estou dizendo para você abandonar tudo e ir para o campo missionário, não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando que onde nós estamos, nós temos o dever moral para, como Deus que aqui nos colocou, de fazermos e cumprirmos com a missão que Ele nos delegou. Amém? Irmão, não viva como um impostor. Viva como um missionário integral que prega o evangelho em qualquer hora, em qualquer momento. Ao perdido eu digo, venha que há salvação para você pelo evangelho. Creia em Cristo Jesus e seja salvo. Ao salvo eu digo, continue crendo no mesmo evangelho e se torne cada vez mais parecido com Jesus, um discípulo do nosso Senhor. Aplica essas verdades no nosso coração, Pai. E que não nos falte disposição para cumprirmos a missão. É simples, objetivo e direta. Vai e prega. Na autoridade do meu nome, porque eu vou estar com vocês. Batiza quem crê, quem não crê já está condenado. É só isso. Nos ensina a obedecer para a glória do seu nome. Salvos, como Pedro disse, agora nós temos que ir para a missão, como o Senhor nos ordenou. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte.